Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 3, falando das evidências do valor científico da Bíblia. Vamos falar agora o número 7.2.2, a origem da Terra. Segundo os egípcios, o universo era um grande ovo que foi chocado e dividiu-se em diversos satélites e planetas, sendo um deles a Terra. Pausa aqui para explicar a vocês. Essa é uma das muitas lendas que o Egito criou, né? Existem outras lendas, mas uma das lendas era essa, que o universo era um grande ovo. Prosseguindo, segundo os babilônios, a Terra era um monstro que tinha vermes habitando em sua pele. Esses vermes eram os homens. Diziam que um terremoto era um saculejo desse monstro. Bom, eu citei aqui Egito e Babilônia, porque podemos considerar esses, em relação ao mundo antigo, como uma ciência de ponta. O Egito, ele tem ciência, assim que um conhecimento, ciência no significado de conhecimento, que até hoje as pessoas tentam identificar como a capacidade de construir as pirâmides, tá ok? O comentário prossegue. O povo de Israel, quando comparado a egípcios e babilônios, parecia um povo que vivia na idade da pedra. Os egípcios tinham conhecimentos avançados de geometria e engenharia, tanto que construíram as pirâmides. Os babilônios tinham conhecimentos avançados de astronomia. Pausa aqui para explicar a vocês. O conceito de horóscopo que existe hoje, a maioria dos estudos de religião antiga acredita que nasceu lá na Babilônia, nasceu em Babel, nasceu com Nimrod e Semiramis, né? Essa doutrina que diz que os deuses, ou seja, as estrelas, né, que para eles eram deuses, né, que os deuses determinam o seu destino. O seu destino está escrito nas estrelas. Para os babilônios, as estrelas eram deuses, tá ok? E o nosso destino está escrito nas estrelas, era o que eles acreditam. Ou seja, os babilônios, eles eram predestinados, eram calvinistas, como a gente diz hoje, né? Acreditam que o destino está escrito. A religião calvinista vem de Babel também, porque vem da Igreja Católica, né? Prosseguindo. Mas quando se tratava de falar da origem da Terra, eles tinham fábulas absurdas, fábulas infantis. Olha, então como você fala de um povo, Israel, o povo de Israel, você pode considerar que eles se tornaram um povo de destaque ali próximo do ano 1000 da era cristã com Davi. Foi ali que eles, eu não vou dizer também com Saul, mas Davi e Salomão é que vão fazer o reino de Israel ser um reino grande, tá ok? Nesse período, a Babilônia, olha, a Babilônia existia há cerca de 1200 anos, a Babilônia surgiu ali próximo de 2200 a.C., na Torre de Babel, né? O Egito, por sua vez, é falado que ele surgiu cerca de 3.300, 3.200 antes de Cristo, ou seja, 2.300 anos antes de Davi. E, no caso, os babilônios, 1.200 anos antes de Davi, e mesmo assim Israel, quando está escrevendo a Bíblia, ok? Ele tem uma teoria muito diferente do que eles ensinavam. A teoria que a Bíblia apresenta sobre a origem do mundo, ela é uma teoria que rivaliza hoje com a teoria científica, e posso dizer até mais, ela é uma teoria que está acima da teoria científica. Eu vou dizer por quê. Bom, primeiro vamos ler esse parágrafo. Ele diz: apesar de termos teorias e hipóteses sobre a origem da Terra que diferem da Bíblia, eles não podem se dirigir à teoria bíblica como absurda, como se dirigiriam à teoria egípcia e Babilônia. Bom, primeiro eu aproveito aqui para lembrar daqueles críticos que dizem que a Bíblia é uma cópia de lendas pagãs, egípcias e Babilônia. Esses críticos, até os liberais teológicos, né? Esse liberalismo criado pelos protestantes,
eles ensinam isso, que a Bíblia é uma cópia de lendas pagãs produzida próximo do ano 600 a.C. Se a Bíblia fosse uma cópia de lendas pagãs, então a Bíblia deveria seguir o que essas lendas pagãs falavam, tá ok? Mas, como eu disse, a teoria bíblica, podemos dizer que ela é moderna. Bom, eu quero ler aqui primeiro um texto para vocês e depois eu coloco lá no grupo para vocês, porque muitos cientistas, até o século XIX, até início do século XX, você pode colocar aí Albert Einstein, por exemplo, todos eles trabalhavam com uma teoria de um universo estático, tá ok? De um universo que sempre existiu. Eles acreditavam, Albert Einstein mesmo acreditava que alguém organizou o universo. Ele diz isso, ele diz, olha, eu não sou ateu, eu me sinto como uma criança diante de uma imensa biblioteca, uma criança que não sabe ler. Eu não entendo todas as coisas que estão escritas nesse universo, mas eu sei que alguém organizou essa biblioteca. Ele compara o universo a uma biblioteca e ele se compara a uma criança que ainda não sabe ler, porque ele ainda não entendia todo o universo e até hoje os cientistas, os físicos não conseguem entender, ok? Então, Albert Einstein ele foi surpreendido porque uma teoria chamada Big Bang começou a ensinar duas coisas. Primeiro, que o universo tinha um princípio, ele não era eterno. E todos os ateus e não ateus, todos os cientistas estavam defendendo que o universo era eterno. Olha, a Bíblia sempre ensinou que o universo tinha um princípio, porque está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, tudo foi criado por Deus. Esse é o ensino bíblico. E os cientistas afirmavam que o universo sempre existiu, ok? Pois bem, quando surgiu essa teoria do Big Bang, ela foi a princípio um problema para os cientistas, ok? Teve cientista que chegou a falar, olha, nós escalamos, eu me sinto como alguém que escalou a montanha do conhecimento, escalou, quando chegou no topo da montanha, eu encontrei um grupo de teólogos já assentados sobre esse conhecimento. Por quê? Qual foi o conhecimento que ele alcançou no topo da montanha, nessa ilustração que ele diz? É o conhecimento de que o universo não é eterno, que o universo começou, tá bom? E o conhecimento também de que o universo está em movimento, porque foi outra coisa que Albert Einstein não queria aceitar. Mas, como a Bíblia diz que o universo começou, e o universo começou quando Deus criou o universo, ele continuou todo em movimento. Faz sentido pensar assim. Então, hoje, nós sabemos que a ciência, ela não tem uma teoria sobre a origem do universo. É verdade. Por quê? Vocês devem ter ouvido falar na morte em 2018 daquele físico Steve Hawking, né? Que ele falou o seguinte, que ele iria tentar provar, ele estava tentando provar que esse universo, ele não se originou em Deus, que esse universo se originou em outro universo, tá ok? É uma teoria que, se você pesquisar na internet, você vai encontrar com o nome de multiverso. É assim que essa teoria é descrita. Ele morreu em 2018 e o que aconteceu de interessante? A princípio, todos os ateus tiveram uma decepção. Poxa, ele não conseguiu provar, principalmente Richard Dawkins, um dos ateus mais ativistas do mundo. Ele disse por diversas vezes que Steve Hawking iria provar que esse universo veio a existir a partir de outro universo, o multiverso. Bom, eles ficaram tristes. Depois eles ficaram sabendo que 10 dias antes da morte, Hawking mandou um artigo para revisão, né, e publicação. Bom, e o tema do artigo era o multiverso, então todos ficaram com esperança. Hawking morreu, mas ele antes deixou a prova do multiverso. Só que, para espanto deles,
Na verdade, Hawking deixou um artigo dizendo que eles deveriam esquecer a teoria do multiverso. E ele até falou, eu nunca fui fã do multiverso, né? E ele disse, essa teoria, se for verdadeira, você nunca terá como prová-la. Ou seja, ele não achou nada sobre essa teoria. Essa teoria deve ser abandonada, segundo o maior físico dos últimos tempos. Segundo o maior físico dos últimos tempos. Então, a única teoria que existe hoje sobre a origem do universo é a teoria bíblica do criacionismo. Bom, alguém dirá assim, não, pastor, tem a teoria do Big Bang. Veja, a teoria do Big Bang, eu falei para vocês em outros vídeos, e repito, a teoria do Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo. A teoria do Big Bang é uma teoria sobre o movimento do universo. Você pode procurar um vídeo sério feito por cientistas ganhadores de prêmio Nobel, ele está disponível no YouTube. O título dele é Além do Big Bang, o universo além do Big Bang. Ali onde diversos cientistas sérios, né, eles dizem, olha, a teoria do Big Bang não é uma teoria sobre a origem do universo. Nós não sabemos o que havia antes do universo surgir, não sabemos o que causou essa expansão, né? Então, a teoria do Big Bang ela só fala sobre o movimento do universo. O que causou esse movimento, o que havia antes, se havia algo antes, nós não sabemos. Essa é a palavra científica séria, né? Às vezes, quando você ouve alguns cientistas aqui do Brasil, você ouve que já está provado que o universo teve uma origem que não foi a origem das mãos de Deus, vou colocar assim. Não sabe nem o que está falando. Por isso eu sugiro esse vídeo, porque é um vídeo que ele entrevista cientistas, inclusive cientistas que participaram da comprovação da teoria do Big Bang. São cientistas respeitadíssimos, tá ok? E também tem o Steve Hawking dizer para abandonar a única proposta que havia que se opunha ao criacionismo. Então hoje só tem uma teoria sobre a origem do mundo. É a teoria do criacionismo. Todas as outras estão mortas.